Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Neste vídeo vamos falar sobre o Natal do Senhor Jesus. Qual dia o Senhor Jesus nasceu? Você sabe? Na verdade, quando a gente faz essa pergunta, qual o dia do Senhor Jesus nasceu? O Natal de Jesus, o que é que vem logo na mente? Qual a data vem na sua mente, nos seus pensamentos? 25 de dezembro, não é verdade? Pois bem, então vamos falar aqui nesse vídeo sobre esse assunto e vou te mostrar aqui na Bíblia e também através da história que essa data é errada. Inclusive, eu vou até começar contando aqui uma história. Não é o que eu vou falar aqui é histórico, não é teoria da conspiração, não é inventado, é realmente histórico. O que a própria Igreja de Roma, a prostituta do Apocalipse, assume. Certo? Assim, lá por volta dos. Escute atenção, que eu já estou começando aqui o estudo, tá bom? Eu quero que você entenda bem o que eu vou falar aqui, que é muito importante. Vou ser bem sincero e no finalzinho do vídeo vou te mostrar praticamente o dia que o Senhor Jesus nasceu, tá bom? Não é uma certeza absoluta, mas é bem mais provável de que o tal 25 de dezembro. Então, tá bem edificante o vídeo e vou mostrar aqui a você as passagens bíblicas que nos faz entender qual o dia exatamente que o Senhor Jesus nasceu. Então vamos lá. Lá por volta do século 3, eu quero só mandar aqui um abraço e a paz do Senhor Jesus para minha amada irmã Abadia Helena, de Minas Gerais. Inclusive, esse vídeo também é dedicado em especial a ela que tem essa dúvida, que nos perguntou. Então estamos aqui para juntos aprender sobre a verdade. Então vamos lá. Por volta ali do terceiro, quarto século, lá em Roma, eles adoravam o Deus Sol. O dia 25 de dezembro era o aniversário do Deus Sol. Sabe que os romanos, lá por volta do século 3, 4 depois de Cristo, eles adoravam ao Deus Sol. E o aniversário que eles comemoravam era no dia 25 de dezembro. Até aí tudo bem? Então pronto, então entenda isso. A igreja de Roma, segundo eles, certo? Segundo eles mesmos, assume. Você pode perguntar a um padre, um sacerdote da igreja de Roma, da igreja católica, como é conhecida, que eles vão te afirmar isso aqui que eu estou te falando, certo? Eles vão afirmar isso aqui e explicar até melhor do que eu, digamos assim, sobre esse assunto, tá bom? Então, aí, lá naqueles primeiros séculos, os romanos, eles adoravam o Deus Sol e comemoravam seu aniversário no dia 25 de dezembro. A igreja de Roma, segundo eles, para tentar fazer com que eles, aqueles idólatras, digamos assim, né, abandonasse o Deus Sol e se ligasse mais em Jesus, segundo o que eles dizem, a explicação deles. Eles passaram a ensinar ao povo lá de Roma e regiões vizinhas que o dia que Jesus nasceu foi o dia 25 de dezembro. Eles colocaram o dia, o aniversário do Senhor Jesus para essa data, para tentar fazer com que o povo esquecesse o Deus Sol e nesse dia específico se concentrasse em Jesus. Isso aqui é história. Pode perguntar a qualquer padre, que ele vai te afirmar isso. Tá bom? Então, essa foi a intenção, segundo eles, de começar a ensinar que no dia 25 de dezembro o Senhor Jesus nasceu. Vou repetir mais uma vez para você compreender, porque no dia 25 de dezembro, os romanos, lá nos primeiros séculos, eles adoravam Deus Sol, faziam aniversário do Deus Sol. E a igreja de Roma, para tentar eliminar o Deus Sol e fazer com que o povo nesse dia se concentrasse em Jesus, eles começaram a ensinar que foi nesse dia que o Senhor Jesus nasceu. Por isso que virou tradição, aí vai passando séculos, as gerações vão passando para gerações e hoje todos nós desde criancinha aprendemos que foi no dia 25 de dezembro que o Senhor Jesus nasceu. Está compreendendo agora? Começou a clarear atualmente agora, mas a própria Igreja de Roma, a conhecida Igreja Católica Apostólica Romana, assume
que não foi nesse dia exatamente. Eles fizeram isso para tentar fazer o povo esquecer o Deus Sol, que eles comemoravam o aniversário naquele dia, 25 de dezembro, e se concentrar em Jesus. Então, esse é o argumento da Igreja de Roma. Então, historicamente e verdadeiramente falando, não foi nesse dia, 25 de dezembro, o Senhor Jesus não nasceu nesse dia. Isso é uma data falsa, certo? Que a própria Igreja Católica que inventou tudo isso assume, tá bom? Então você que comemora o aniversário do Senhor Jesus no dia 25 de dezembro, e desde criancinha aprendeu com as religiões que foi nesse dia que o mestre nasceu, é falso, não é verdade, tá bom? Então está descartado essa data, não foi dia 25 de dezembro que o nosso Senhor Jesus nasceu aqui na Terra. Combinado assim? Espero que você tenha compreendido a história, que realmente é uma verdade, não é que conspiração, ficção, nada disso. É uma história realmente que a própria Igreja Católica assume, certo? Ok, então não foi no dia 25 de dezembro. Bem, e o que é que a Bíblia diz a esse respeito? A Bíblia, eu vou aqui ser bem sincero. Eu vou te mostrar aqui o dia que nós entendemos, nós da Igreja do Pai Verdadeiro entendemos que o Mestre nasceu. Mas, sendo aqui bem sincero, então, Cristiano, qual foi o dia exatamente que a Bíblia fala que o Senhor Jesus nasceu? A Bíblia não diz. Sendo aqui bem sincero, bem perfeito, bem justo, a Bíblia não diz, não menciona. Agora, nós temos uma noção. Vou te mostrar aqui passagens bíblicas que nos dão uma noção. E chegamos bem aproximadamente do dia específico. Então vamos lá, olha só que interessante. Vamos começar agora aqui o estudo para chegarmos a esse dia que o nosso mestre amado nasceu aqui na Terra. Mateus capítulo 2. Escute com atenção, pessoal. Isso aqui é muito sério, muito importante. E a nossa base para essa crença do dia que o Senhor Jesus nasceu é baseado nisso aqui, certo? Então eu espero que você tenha a mente madura, compreensiva, certo? Porque vai ser necessário um pouquinho de compreensão, maturidade e até mesmo fé para você chegar à conclusão. Então vamos lá. Mateus capítulo 2, pessoal. Mateus capítulo 2. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Qual foi o dia que o Senhor Jesus nasceu? Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, só um detalhe aqui são magos, tem traduções que traz sábios, outros até dizem que não eram magos, eram sábios, mentira, eram magos. É a única palavra persa que aparece aqui nos escritos gregos. A palavra aqui no original é magos, uma palavra persa, certo? Então essas traduções que traz sábios, homens que estudavam, homens inteligentes, mentira, eram magos de verdade. Eram magos de magia, pessoal, certo? Então a tradução original traz magos, uma palavra persa, da Pérsia, que aparece aqui em Mateus 2, versículo 1. Então que eram magos de verdade, magos de magia. A própria igreja de Roma assume isso aqui. Então, Mateus capítulo 2, versículo 1, né? O dia que o Senhor, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Olha o 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Grave isso aí. Perceba que no dia que o Senhor Jesus nasceu, os magos lá no Oriente viram a estrela dele. Quero que você grave isso aí. Isso é uma observaçãozinha. Tem pessoas que até hoje pensam que no dia que o Senhor Jesus nasceu, os magos já estavam lá, adorando a ele. Não, não, pessoal. Aprende isso aí. No dia que o Senhor Jesus nasceu, os magos viram a sua estrela lá no Oriente. E segundo pesquisas, estudos, os magos passaram aproximadamente 8 meses de viagem até chegar ao menino Jesus. Quando eles viram a estrela do Senhor Jesus, lá do Oriente, foram a pé com seus camelos e passaram aproximadamente 8 meses caminhando, gente, para chegar até o menino Jesus. Isso quer dizer que quando os magos chegaram até a presença do bebê Jesus, digamos assim,
o Senhor Jesus tinha aproximadamente 8 meses de, de nascido. É tanto que eles perguntam recém-nascido, né? Tá bom? Compreendendo até aqui? Então, aprende isso aí e grave isso aí. Os magos viram a estrela do Senhor Jesus lá do Oriente e passaram aproximadamente 8 meses para chegar até a presença do bebê Jesus e adorá-lo e presenteá-los. Ok? Muito bem. Então, aí quando você vai aqui, pessoal, em Lucas capítulo 2, olha só que interessante, gente. Vamos já chegar aqui no dia que o Senhor Jesus nasceu. Lucas capítulo 2, vou tentar ser bem simples, ser bem explicativo, que é para você compreender. Lucas capítulo 2. Olha só que interessante, gente. Lucas capítulo 2 vai falar também sobre o nascimento do Senhor Jesus. Eu vou ler o versículo 7 ao 11. Lucas 2, eu vou ler aqui do 7 ao 11. Olha só que interessante. Eu vou ler, eu vou juntar duas passagens, explicar e chegar o dia que o Senhor Jesus nasceu. Vamos lá. Lucas capítulo 2, a partir do verso 7. E Maria deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Grava isso aí, pessoal. Lucas 2, versículo 8. Pastores que cuidavam ali do seu rebanho de ovelhas estavam à noite no campo, no relento, cuidando do seu rebanho. Olha o 9. E aconteceu que um anjo apareceu-lhes com resplendor, e os pastores ficaram atemorizados. 10. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, estou trazendo boas novas, de muita alegria, que são para todos os povos. Olha o 11. Hoje, preste atenção, pessoal, hoje, porque no dia que o Senhor Jesus nasceu, os anjos apareceram a esses pastores que estavam cuidando do rebanho, certo? Até aqui? Olha o 11. Hoje nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Ok até aqui? Muito bem. Então vamos agora raciocinar aqui. Observe que o dia que o Senhor Jesus nasceu, no mesmo dia, na mesma noite, pastores que cuidavam de ovelhas estavam no relento, lá no deserto, digamos assim, cuidando lá dos seus rebanhos, né? E nessa mesma noite os anjos apareceram a eles dizendo que hoje nasceu o Salvador. Muito bem até aí. Vamos lá. Assim, pessoal, em um estudo recente de pesquisadores que foram lá em Belém, onde o Senhor Jesus nasceu, entrevistar os pastores de hoje lá atualmente, um deles, praticamente todos eles, assumiram que nenhum pastor, preste atenção, nenhum pastor lá de Belém sai à noite para levar o seu rebanho, os seus animais ao relento no final do ano. Por quê? Porque é muito frio, por conta do frio. O rebanho não suportaria o frio. Olha só, pessoal. Isso aqui eu ouvi até essa entrevista. O pastor lá de Belém, os pastor que eu digo é pastor que cuida de ovelhas, certo? Dos seus animais. Nenhum pastor de outubro, novembro, dezembro, esses 3 meses aí, que está chegando no final do ano, nenhum pastor leva o seu rebanho para deixar no relento. Por quê? Porque é por conta do frio. Observa que nessa passagem era noite, já para madrugada, né? Digamos assim, que o anjo apareceu aos pastores aqui em Lucas 2, 8 e 9, né? E, e os pastores estavam cuidando do seu rebanho no relento. E os próprios pastores hoje, lá de Belém, atualmente assumem que é muito frio. Então é impossível os pastores levar o seu rebanho, seus animais, para o relento. Por quê? Porque é muito frio, por conta do frio. Então, de outubro a dezembro, não tem como.
que é que nos faz meditar e raciocinar? Logo, esses pastores aqui, que estavam cuidando do seu rebanho aqui no relento, que o anjo apareceu a eles, não pode ser no final do ano, porque nenhum pastor leva o seu rebanho no final do ano para leva os seus animais para o relento. Está conseguindo encaixar as coisas? Então, é impossível ser no final do ano. Essa passagem aqui de Lucas capítulo 2. Por quê? Porque pastor nenhum leva os seus animais para o relento devido do frio, que a partir de outubro até dezembro, comecinho de janeiro é muito frio. Então, o que é que a gente consegue compreender e raciocinar? Que esse dia aqui, essa noite que os anjos apareceram pastores, anunciando que nasceu o Salvador, não pode ser no final do ano, ou em outras palavras, não pode ser em dezembro. A própria igreja de Roma assume isso. Então, pode descartar aí de outubro a dezembro. O mestre não nasceu nesses 3 meses aí, porque é final do ano e é muito frio lá em Belém. E pastor nenhum leva o seu rebanho ao relento nesses meses aí, até o comecinho do próximo ano. Compreende até aí? Então vamos aqui recapitular. É impossível o Senhor Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro, baseado em Lucas capítulo 2 e nos próprios pastores hoje lá de Belém que assumem e diz bem claro que os pastores de ovelhas só levam seus animais, suas ovelhas para o relento de fevereiro a setembro. Olha só, pessoal, já estamos aqui chegando bem próximo. Então, esse dia aqui, essa noite aqui, que o anjo apareceu aos pastores para anunciar o nascimento do Senhor Jesus, Lucas capítulo 2, versículo do 8 ao 11, não pode ter sido de outubro a dezembro. Então, está entre fevereiro a setembro. Grava isso aí. Está entre esses meses aí, então. Então, o Senhor Jesus nasceu entre fevereiro a setembro. Tá bom? Até aí tudo bem? Muito bem. Agora vamos aqui entender então qual foi o dia exato, qual foi o mês e o dia. Bem, observe, gente, que em Mateus capítulo 2, perdão, deixa eu ir na câmera aqui, perdão. Amém. Observe, pessoal, que em Mateus capítulo 2 cita os magos. É onde eu invoco agora a tua maturidade, certo? E compreensão. Observe que o próprio pai usou os magos, digamos assim, né? Para ir até adorar seu filho, para presenteá-lo com ouro, incenso e mirra, etc. E é o seguinte, perceba que quando o Senhor Jesus nasceu, os magos viram lá do Oriente a sua estrela. Que dia foi esse? É aqui onde está o segredo. É aqui onde começamos a compreender. Que dia foi esse que os magos viram a estrela do Senhor Jesus lá no Oriente? Astrólogos que seguem essa mesma corrente desses magos, que estuda estrela, que era, fase de estrela, essas coisas que a astrologia ensina. Eles dizem, preste atenção, é onde eu quero invocar a tua maturidade. Ah, então a igreja, é a igreja do Pai verdadeiro, crê na astrologia, crê em magia. Não, gente, por favor, não se escandalize com o que eu vou falar aqui agora. Afinal de contas, está bem claro aqui em Mateus capítulo 2 que os magos, viram a estrela do Senhor Jesus no Oriente e foram adorar o rei e presentear com ouro, incenso e mirra. Então aqui cita magos. E os astrólogos que seguem essa corrente desses magos, que estuda a face das estrelas, eles afirmam, dizem, que aquele dia, afinal de contas, gente, vamos ser aqui bem sinceros, quem é que tem autoridade nesse assunto aqui, certo? Estou aqui pregando astrologia, por favor, gente. Nem magia. A igreja do Pai Verdadeiro não é uma igreja astróloga, por favor, não confunda as coisas. Mas aqui cita magos. E quem é que pode, nesse assunto aqui, responder melhor sobre aquele dia que os magos viram a estrela lá no Oriente, e não os astrólogos? Então eles afirmam, eles confirmam que esse dia que os magos viram a estrela do Senhor Jesus lá no Oriente era no dia 17 de abril. É um estudo profundo, a gente aqui não entende muito de astrologia, mas eles afirmam que esse dia que os magos viram a estrela do Senhor Jesus
lá no Oriente, foi no dia 17 de abril. E faz sentido, sabe por quê? Porque, como eu te mostrei aqui na Bíblia, é impossível aquela noite lá que os anjos apareceram aos pastores ser em dezembro, ser no final do mês. Por quê? Porque pastor nenhum sai com seu rebanho no final do ano, de outubro a dezembro. Eles não saem com seu rebanho por conta do frio, que é muito frio. Aos astrólogos que seguem essa corrente, esses magos aqui afirmam que esse dia que os magos, os seus antepassados, viram a estrela do bebê Jesus, digamos assim, era no dia 17 de abril. Interessante é que se você for fazer a matemática, gente, olha só que interessante. Se você for fazer a matemática, pegar o dia 17 de abril, que foi o dia que o Senhor Jesus nasceu aqui na Terra, e somar 8 meses depois, olha só que interessante. Você somar 8 meses depois, que foi justamente aí onde os magos passaram para ver o Senhor Jesus, os magos não viram o Senhor Jesus no mesmo dia que ele nasceu, passou 8 meses de viagem até chegar ao menino Jesus. Se você pegar o dia 17 de abril, que foi o dia que o Senhor Jesus nasceu, e colocar mais 8 meses em cima, vai dar o quê? Aproximadamente 25 de dezembro. Olha só que interessante, pessoal. Então, esse dezembro, 25 de dezembro, também, em outras palavras, que a igreja de Roma ensina que o Senhor Jesus nasceu aí, na verdade, foi o dia que os magos, foi o mês que os magos chegaram até o menino Jesus. Está compreendendo juntar as coisas? É um pouquinho complexo, mas se você for humilde, raciocinar, você vai compreender mais ou menos e ter essa base. Então, o dia que o Senhor Jesus nasceu, segundo os magos que viram sua estrela lá no Oriente, esse dia era 17 de abril. E eles só chegaram na presença do Senhor Jesus exatamente em dezembro, 8 meses depois. Se você contar de abril até dezembro, vai dar 8 meses. Então, em dezembro não foi o mês que o Senhor Jesus nasceu, foi o mês que os magos chegaram até ele para adorar e presenteá-lo. Compreendeu? Então, pessoal, qual foi o dia que o Senhor Jesus nasceu? A Igreja do Pai Verdadeiro, que não é nada de astrólogo, por favor, gente, nada disso, mas como Mateus capítulo 2 cita magos, tá bem claro, são magos de verdade, magos de magia, não tem pra onde correr. Quem disser a você que não era magos é mentiroso. No original a palavra é persa, magos. Eram magos de magia sim. E a Bíblia cita que eles foram adorar o Senhor Jesus, viram a estrela do Senhor Jesus lá no Oriente, né? Aquela luz. E a corrente que segue essa linha aí dizem que esse dia foi no dia 17 de abril. É por isso que a Igreja do Pai Verdadeiro adere esse ensinamento. Então, resumindo, não foi no dia 25 de dezembro que o Senhor Jesus nasceu. Isso é falso. A própria Igreja de Roma que inventou isso assume. Então, segundo essa corrente aí, desses magos que foram visitar o Senhor Jesus, esse dia que eles viram a estrela foi o dia 17 de abril. E nós hoje aderimos esse ensino. Entendemos? A Igreja do Pai Verdadeiro entende que foi no dia 17 de abril que o Senhor Jesus nasceu aqui na Terra. Eu espero que você seja maduro para compreender e entender isso. É uma certeza absoluta? Não. Não é. Não é uma certeza absoluta, gente. Mas você sabe que existem estudos, gente, para gente chegar à proximidade da coisa. É a data mais próxima, compreende? A data mais próxima que nos dá uma noção que o Senhor Jesus nasceu foi nessa data, 17 de abril. Então a Igreja do Pai Verdadeiro aderiu esse ensinamento. Entendemos que foi no dia 17 de abril, porque a própria Bíblia cita os magos. Então, com certeza, e como é que os magos viram a estrela do Senhor Jesus no Oriente, está bem claro na Bíblia, e a sua corrente ali de raciocínio, de estudo, não vai saber que dia foi aquele, né? Então, eu acho bem interessante isso aí, e a gente assume que foi no dia 17 de abril, sim, que o Senhor Jesus nasceu. É bem mais verídico do que dizer que foi no dia 25 de dezembro, que isso aí é falso. E a pergunta é, a gente comemora o Natal quando chega o dia 25 de dezembro? Não. A Igreja do Pai Verdadeiro não comemora o Natal. Até porque a Bíblia, os escritos cristãos, não nos induz a comemorar o aniversário do Senhor Jesus. Ela nos induz a comemorar a ceia do Senhor, a sua morte e ressurreição. Acho que
O próprio pai não queria que a gente comemorasse esse tal Natal de Jesus, que não foi escrito. Onde é que está na Bíblia para você comemorar o Natal de Jesus? Né? Isso não existe, é coisa da igreja de Roma, gente. A data é falsa. Então, nós não comemoramos o Natal de Jesus, para nós é um dia comum, normal, até porque é uma data falsa e mentirosa, certo? E no dia 17 de abril, que foi o dia que o Senhor Jesus nasceu, não é uma certeza absoluta, mas a gente tem essa noção, segundo esses estudos, passagens bíblicas, etc., a gente faz aquela reunião normal, certo? Louvamos ao Senhor Jesus, louvamos ao seu nome, louvamos ao Pai por ter enviado seu Filho, e é um culto normal, digamos assim, igual a qualquer outro. Então, a Igreja do Pai Verdadeiro, a IPVI, não comemora Natal de Jesus, não comemora o aniversário do Senhor Jesus. E entendemos que foi no dia 17 de abril que o Senhor Jesus nasceu. Esse é o vídeo e eu quero aqui concluir dizendo para você que não se confundir, por favor, nós não estamos aqui ensinando astrologia, magia, nada disso, gente. Nós pregamos o Pai verdadeiro e o seu Filho, que é o nosso Salvador, e sua doutrina, certo? Agora, nesse assunto em específico, o aniversário do Senhor Jesus, o Natal do Senhor Jesus, a gente concorda com essa corrente. Por quê? Porque em Mateus capítulo 2 cita magos. E quem que tem mais autoridade, gente, para saber qual foi aquele dia que os magos viram estrela, se não essa corrente aí, que ensina que foi no dia 17 de abril que o Senhor Jesus nasceu aqui na Terra. Então a Igreja do Pai Verdadeiro adere esse ensinamento e ensina que foi no dia 17 de abril que o Senhor Jesus nasceu. Então fica impossível dizer que foi no dia 25 de dezembro. Isso aí é uma data falsa. E nós não comemoramos o Natal. Para nós é um dia comum, igual a qualquer outro. Combinado assim? Deixe o comentário que você entendeu. E eu concluo esse vídeo dizendo, não é uma certeza absoluta, porque a Bíblia em si não revela. Mas quando a gente estuda essas passagens e vai buscar essas pesquisas, a gente chega à conclusão de que o dia mais próximo foi no dia 17 de abril que o Senhor Jesus nasceu aqui nessa terra. Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.